tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Creia em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Amém. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu convido você aí na sua casa a deixar de lado todos os problemas, tudo que tem afligido o seu coração, a sua alma, para nós dedicarmos esse tempo agora de adoração ao nosso Deus, para que Ele possa falar aos nossos corações também. Vamos, então, abrir nossas Bíblias no Salmo, capítulo 1. Nós vamos ler todo esse Salmo. Salmo, capítulo 1, diz o seguinte: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada às margens do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Esse texto ele fala sobre a nossa fidelidade ao nosso Deus. Quanto mais nós nos dedicamos a aprender mais esse Deus, nos dedicamos no relacionamento com esse Deus, mais feliz nós vamos ser. Bem-aventurados, ou feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Não fique preocupado com os problemas da vida. Não fique aí olhando para os noticiários e vendo as notícias terríveis que vemos a cada dia, mas se dedique na meditação da palavra do Senhor. E assim nós seremos como essa árvore plantada junto às águas. Nós sabemos que mesmo quando há tempo seco, as árvores que estão plantadas na beira de um riacho, na beira de um córrego, essas árvores elas continuam verdes, continuam cheias de folhas, continuam firmes, porque elas estão sendo bem alimentadas. Se nós queremos ser bem alimentados, nós precisamos nos dedicar a cada dia no relacionamento com Deus, e isso inclui a leitura da palavra de Deus. Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Leia a palavra de Deus, medite nesse Deus, invista no relacionamento com Deus. Vamos continuar a nossa adoração a Deus com mais um cântico? Cada estrada que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber.
estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Amém. Vamos orar? Pedir para Camila faça a sua oração. Senhor, te louvamos, Deus, por mais esse momento que estamos reunidos, Senhor, em teu nome. Aceita, Deus, o louvor, a gratidão do nosso coração, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus. Faça-nos sentir, Senhor Deus, esse rio de água viva, Senhor Deus, que é o Senhor, assim como a tua palavra diz, Senhor. Queremos, Senhor Deus, sentir isso. Queremos, Senhor Deus, ter a tua paz, Senhor. Queremos nos sentir, ó Pai, cuidados, ó Pai. Porque sabemos, Deus, que essa é a tua promessa. E sabemos realmente que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ama. É um Deus de amor, de misericórdia e de cuidado com cada um de nós, Senhor. Obrigada, Senhor. Te louvamos muito, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos meditar na palavra do Senhor. O texto da meditação de hoje se encontra lá em João, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 30. João capítulo 4, versículos de 1 a 30. Esse texto é um texto muito conhecido, talvez você já conheça bem essa história, a história da mulher samaritana que estava junto ao poço. Vamos fazer a leitura, acompanhem aí. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos,
Afirmamos que é aqui no Monte Gerizim onde nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, graças te damos, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo e presente. O Senhor é o Deus, Pai, que transforma as nossas vidas. O Senhor, de fato, é a fonte de águas vivas que brota do nosso ser, ó Pai, nos dando vida, gerando vida em nós, ó Pai querido, e impactando a vida das outras pessoas também, ó Deus. Muito obrigado pelo privilégio de sermos chamados filhos do Senhor. E agora, Pai, te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos ser transformados pelo Senhor, transformados pelo Teu poder, pelo agir do Seu Espírito Santo. E para isso, ó Deus, te pedimos que o Senhor tire todas as nossas preocupações, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações, nossas mentes, ó Deus, e que de fato a Tua palavra seja gravada em nossos corações e que nunca mais nós nos esqueçamos dela. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos, Deus. Amém, Pai. Esse texto é um texto muito lindo, muito interessante também, dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Eu estava pensando nesse texto e nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de isolamento social. Quando nós olhamos para essa mulher, nós vemos que ela também estava vivendo um momento parecido com o nosso. Essa mulher estava isolada socialmente, mas não por ordem de alguém, mas porque ela mesma tinha decidido se isolar. Nós vemos que nessa história, quando Jesus se encontra com ela à beira do poço, já era a torno de meio-dia, né? Então, o costume das pessoas de buscarem água no poço era ou no começo da manhã, onde o sol é bem mais fraco, onde está mais fresco aquele ambiente, do que ir ao meio-dia. Ou também as pessoas iam buscar no final da tarde, quando o sol já estava indo embora e tinha um pouco de luz ainda, elas iam lá, que estava mais fresco, era mais fácil de carregar. E as pessoas faziam isso, e no poço ali se encontravam várias pessoas nesses horários. Mas no horário do meio-dia era algo incomum. Quem gostaria de estar numa região árida, no deserto, com o sol do meio-dia apontando na sua cabeça para tirar água de um poço? Ela escolheu um isolamento social. E Jesus então parte em direção a essa mulher, e ele tem muito a ensinar essa mulher, e também tem muito a nos ensinar neste dia, neste culto que nós estamos prestando a Deus. O texto diz que Jesus estava na Judéia e os seus discípulos estavam batizando algumas pessoas e os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava ali. Então Jesus decidiu ir para Galiléia. Mas dentre os vários caminhos que Jesus tinha para poder percorrer, ele escolheu um caminho um pouco menos usual pelos judeus, né? Eles não iam pelo caminho que passava por dentro do território samaritano, como o nosso texto mesmo disse, os judeus e os samaritanos não se davam bem. Mas Jesus escolheu passar por esse caminho. E numa determinada hora dessa caminhada, Jesus então chega num povoado, o povoado de Sicar, e ele então está com sede. E ele senta à beira do poço, o poço de Jacó, e logo então chega essa mulher. E Jesus pede água para ela. E ela então responde um pouco, talvez um pouco ríspida, porque ela estranhava o que estava acontecendo, porque não era comum um judeu conversar com um samaritano. Ainda mais um judeu, homem, conversar com uma mulher samaritana.
E ela então pergunta por que ele está fazendo isso, e ele fala, olha, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água e eu te daria. E ela falou, mas como você pode me dar água? Né? Você não tem balde, não tem corda, como você vai pegar a água no fim do poço, no fundo do poço? Né? E Jesus fala, olha, a água que eu tenho é uma água que não sacia momentaneamente como essa água desse poço. Mas quem bebe da minha água se torna uma fonte a jorrar, uma fonte de água viva, ou seja, água fresca. E essa mulher fala, Senhor, então eu quero essa água. Né? Me dá essa fonte para que eu não tenha mais que vir buscar água aqui. Então Jesus, no meio dessa conversa, manda ela chamar o seu marido. Ela diz que não tem marido. Jesus então diz que sabe que ela não tem marido e que o homem que está com ela também eles não estão casados. E essa mulher então ela começa a entender um pouco sobre quem é Jesus. Ela acha que ele é um profeta e eles começam a conversar sobre o lugar de adoração, se era o lugar ideal, era o Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam a Deus, ou era em Jerusalém. E Jesus fala, olha, não é nenhum nem outro. O lugar é dentro do seu coração, é em espírito e em verdade. É esses que o Pai busca. Então, essa mulher começa a falar sobre o Messias e fala, olha, quando o Messias vier, então ele vai explicar tudo. E Jesus, então, se revela a ela como o Messias prometido. Essa mensagem é uma mensagem muito linda, uma história muito linda e que nós podemos aprender grandes verdades com Jesus. Porque algo que está em torno de tudo isso é que Jesus ele conhece exatamente os anseios daquela mulher, ele sabe tudo o que se passa dentro do coração daquela mulher. E do mesmo modo que Jesus sabe tudo o que se passa no coração daquela mulher, Deus sabe o que se passa dentro do meu coração e dentro do seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Por isso, então, tenha calma, tenha paciência, busque em Deus a tranquilidade, porque Ele sabe o que nós estamos vivendo, Ele sabe o que nós estamos passando. Jesus, quando chega na beira daquele poço, ele, em primeiro lugar, ele se identifica com aquela mulher. Os dois estão precisando de água, os dois estão com sede. E essa informação é um tanto quanto relevante no texto, porque nós podemos olhar para Jesus sabendo que, mesmo Jesus sendo a fonte de água viva, ele era humano. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Né? Ele sentia sede, depois daquela caminhada toda, ele estava cansado, sentiu sede e parou à beira do poço. Né? Ele sabe o que é sentir fome, sentir sede, sentir frio, sentir medo, e ele sentiu todas as coisas por amor a nós, por amor a toda a humanidade. Mas o texto diz então que ele começa essa conversa com aquela mulher, e ele fala que se ela soubesse quem ele era, ela devia pedir água para ele. O texto, quando nós lemos aí principalmente os versículos 11, 12, versículo 14, eles falam sobre o poço e fala sobre a fonte que Jesus pode dar ou fazer jorrar de cada um de nós. Mas o fato é que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos ali a palavra que foi traduzida por poço nos versículos 11 e 12. Essa palavra ela traz uma ideia de um poço onde existe uma água no fundo muito rasa. E essa água muitas vezes é lamacenta, não é uma água totalmente límpida. E muitas vezes no ano também esse poço pode chegar a secar. Então era esse tipo de poço que existia naquele lugar. Mas quando Jesus vai falar sobre a água que ele faz jorrar das pessoas, sobre a fonte de águas vivas, de água viva que ele faz jorrar de cada um de nós, ele usa uma outra palavra. E essa palavra, traduzida como fonte, ela traz uma ideia de água fresca e de água abundante, né? Então, Jesus ele é uma fonte inesgotável e ele faz jorrar de nós uma fonte inesgotável de vida, ou seja, vida eterna. E é interessante porque água é vida. As pessoas não podem sobreviver sem água. O corpo humano, ele sobrevive de 3 a 5 dias no máximo sem água. Depois disso, o corpo começa a entrar em uma dor agonizante e a pessoa pode chegar a óbito. Nós necessitamos de água. Podemos passar vários dias sem comer, mas sem beber água nós não podemos. Precisamos nos hidratar. E a água, então, ela é vida. E para aquela mulher, quando Jesus fala que ele é a fonte de água viva e que ele pode fazer jorrar dela uma fonte de água, para aquela mulher isso é algo muito impactante.
porque ela vive numa região árida, numa região seca, onde a água é escassa, onde muitas vezes, se ela não for buscar água no poço, ela vai ter que passar o dia sem água para beber, sem água para cozinhar, sem água para tomar banho, sem água para se alimentar. Então é necessário que ela tenha água a todo momento na sua casa. E quando Jesus faz essa proposta para ela acha magnífico, porque vai ser muito melhor. Ela não vai mais precisar ir ao poço todos os dias buscar água, principalmente ao sol do meio-dia, né? Então, o isolamento social dela vai ser melhor ainda, porque ela vai conseguir ficar mais tempo ainda dentro de casa, sem precisar sair. Jesus, meus queridos, é a nossa fonte de água viva. Ele nos deu vida através da sua morte. Saiba que nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados. Nós não tínhamos vida em nós mesmos, mas através do sacrifício de Jesus, quando ele morreu naquela cruz por nós, ele nos deu vida, e vida em abundância. Eu gosto muito dessa palavra, vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida, não é uma sobrevida, mas é uma vida eterna, algo que nunca mais vai acabar. Como eu já expliquei em outros vídeos aqui, outras pregações, o nosso caminho era para a morte eterna, por causa do pecado que nós carregamos de Adão e Eva. Mas agora, diante do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos a nossa rota mudada, nós somos convertidos, fazemos uma conversão de 180 graus, agora não mais para a morte eterna, mas para a vida eterna. Essa mulher, ela queria ser saciada e nunca mais sentir necessidade nenhuma. E é interessante como Jesus conhece o coração daquela mulher, sabe tudo que está dentro do coração dela, sabe do vazio que existe dentro do coração dela. E então Jesus começa uma conversa interessante com ela. Ele fala, vai chamar o seu marido. Porque Jesus sabe que aquela mulher tentou preencher esse vazio do seu coração com vários maridos, com vários amores. E mesmo assim, por mais que momentaneamente o coração dela fosse cheio, fosse preenchido, passava alguns meses, algum tempo, logo aquele vazio dominava o seu coração novamente. E então ela deixava aquele marido e buscava um outro. Ela buscava saciar ou preencher esse vazio do seu coração com muitos amores. Talvez você esteja aí pensando que existe um vazio no seu coração. E talvez você já tenha buscado preencher esse vazio no coração com várias outras coisas. Você já tenha tentado preencher esse vazio buscando amigos, buscando bens, buscando felicidade em amores, em namoros, casamentos, buscando a sua felicidade no trabalho, buscando achar, preencher esse vazio com várias coisas. E a única coisa que pode preencher esse vazio do seu coração é Jesus Cristo. Você pode notar que o tamanho do vazio do seu coração é exatamente o tamanho de Jesus Cristo. Você pode olhar para esse Jesus Cristo nesse momento e dizer, Jesus, eu entendo o que aconteceu com o Senhor. Eu entendo porque você veio à Terra, que foi para pagar algo que eu não podia pagar pelos meus pecados, e que não existe nada que eu podia fazer para que eu pudesse alcançar a salvação. Mas o Senhor o fez por amor a mim. E quando nós fazemos essa declaração, quando nós oramos assim, nós reconhecemos que Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos salvar, para pagar essa dívida impagável. Jesus, ele passa a morar dentro do nosso coração. E ele ocupa todo esse vazio. E esse vazio agora não vai, né, esse preenchimento agora nunca mais vai se esvaziar, porque Jesus, ele tem o tamanho exato do vazio do seu coração. Por isso, meus queridos irmãos, não precisamos buscar preencher esse vazio com outras coisas. O que nós precisamos é preencher com Jesus. Diante desse tempo que nós estamos vivendo, dessa pandemia tão terrível, tão cruel, onde tem matado tantas pessoas, o que nós devemos fazer então? Precisamos buscar a Jesus a todo momento. Precisamos olhar para Jesus e falar, Senhor, vem e preenche o espaço no meu coração. E quando, depois que nós já tivermos feito essa oração, e nós nos sentirmos assim novamente, lembre-se que Jesus está conosco a todo momento.
Ele mesmo nos garantiu que ele morreria, ressuscitaria, subiria ao Pai novamente e no devido tempo ele iria voltar para nos buscar. Mas nós não iríamos ficar órfãos. Ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no meu coração e habita no seu coração. Portanto, quando vier esses pensamentos tristes, esses medos que nós estamos vivendo, lembre-se quem é o nosso Deus. Lembre-se quem está junto de você a todo momento. Lembre-se que você não está sozinho enfrentando tudo isso. O Espírito Santo está junto com você. O próprio Deus, o Espírito de Deus, habita em você. Você é morada do Espírito Santo. Jesus é maravilhoso, ele conhece todas as nossas necessidades e ele cabe, tem o tamanho exato do vazio do nosso coração. Quando Jesus se revela àquela mulher como Messias, o vazio do coração daquela mulher é preenchido, todo o espaço é preenchido, e como uma pessoa que estava com sede e agora, depois de tomar um copo d'água, sacia aquela sede, aquela mulher foi saciada e nunca mais seria incompleta. E é interessante porque o texto continua dizendo que depois que os discípulos chegaram ali e viram aquela conversa de Jesus com aquela mulher, e Jesus se revela a ela como Messias, ela então, que vivia um isolamento social, ela sai do seu isolamento social. Ela sai dali do poço e ela não volta para casa. Ela esquece até de pegar a água. O texto não diz nem que ela deu água para Jesus, mas ela larga suas bacias ao pé daquele poço e parte em direção a Sicar, ao povoado, aquele vilarejo. E quando ela chega lá, ela fala: pessoal, olha aqui, acabei de conhecer um homem que diz que é o Cristo. Vamos lá, vamos ouvir dele, ele sabe tudo da minha vida. Aquela mulher que não queria se relacionar com ninguém já teve a sua vida transformada, o seu relacionamento com as pessoas transformado. Se ela não queria se relacionar no primeiro momento com as pessoas, agora ela busca a presença dessas pessoas e, como um agente missionário, como alguém que conhece Jesus Cristo e deve propagar o evangelho às outras pessoas, ela corre para aquele vilarejo e propaga o evangelho. E se você continuar lendo esse texto, que é magnífico, Jesus começa uma conversa com os discípulos e ele diz: olha, os campos brancos já estão, né? A seara é grande. O que falta então são os semeadores, né? Precisamos de semeadores. Agora é a hora da colheita. Olha agora como que está pronto para ser colhido os campos. E quando então aqueles discípulos olham, ele vê aquela multidão de pessoas que essa mulher, que não queria se relacionar com ninguém, está trazendo agora para poder falar do Evangelho. Jesus é magnífico. Jesus é a fonte que jorra de nós, a fonte de água viva que nos dá a vida eterna. Esse é o nosso Deus. Eu gostaria que você meditasse sobre qual ou onde você tem buscado saciar a sua sede. Em dias de seca, por causa da pandemia, seca espiritual, o que você tem feito para saciar a sua sede? Onde você tem buscado isso? Ou ainda, o que você tem buscado para preencher o vazio do seu coração? Só Jesus pode fazer jorrar uma fonte de água viva em você. Se renda a esse Jesus. Creia que Ele é seu Senhor e Salvador. Venha participar conosco dessa caminhada, a caminhada com Cristo. Porque certa vez Ele disse, quando os discípulos perguntaram para Ele: Senhor, mas qual é esse caminho? E Jesus então respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por isso, meus irmãos, creia que Jesus, ele conhece os seus anseios, conhece os seus medos, conhece tudo que está envolto do seu coração, está te afligindo. E creia que ele se importa com você. Jesus, ele mudou de rota para poder encontrar uma mulher. Aquela mulher à beira do poço, para poder se revelar a ela como Messias. Aquela mulher que estava sendo excluída da sociedade, uma samaritana, uma mulher onde já não tinha voz nenhuma, não tinha um marido oficialmente. Essa mulher estava à margem da sociedade. E Jesus Cristo vem se relacionar com essa mulher. Jesus Cristo quer se relacionar com você. Certa vez ele disse: eis que estou à porta e bato.
Se você abrir o seu coração, Ele vai cear com você. Abra a porta do seu coração para Jesus. Creia que Ele está vivo e que Ele é um Deus presente e que Ele pode saciar todo esse vazio que está dentro do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa experimentar dessa água viva que só Jesus pode nos dar. Vamos passar para o nosso momento de oração. Temos aqui alguns pedidos. O Rafael, esposo da Cíntia, ele teve alta, mas ainda está em casa. Vamos continuar orando por ele. O Reinaldo, o esposo da Cleo, está internado ainda. Vamos orar por ele. Vamos orar pelo Israel, que é primo da Marta Valim. Ele mora lá em Belo Horizonte, está internado também. Vamos continuar orando por ele. No último domingo nós oramos pelo seu Benedito, o vô do Kleber, e o seu Benedito estava internado e esta madrugada o seu Benedito faleceu. Então vamos orar pela família que está enlutada, toda a família do Kleber e que está passando por essa perda tão difícil. Vamos orar também pelos profissionais da saúde, pela dona Maria Helena, pela sua saúde, pela sua família também. Vamos orar pelo seu Pedro e a dona Mari. O seu Pedro, meu pai, ele teve uma convulsão nessa madrugada também, precisou ir ao hospital e devido a uma queda que ele teve também durante a semana, foi constatado que ele está com uma fratura na clavícula. Então vamos orar também para que tudo ocorra bem, para que não precise fazer nenhum tipo de cirurgia. Ele já está em casa, graças a Deus, mas depois que ele tem esse quadro de convulsão, ele leva alguns dias para poder se normalizar de novo. Então vamos orar por ele, para que Deus fortaleça ele já na sua velhice. A dona Mari também, minha mãe que está ali cuidando, ajudando. Vamos orar por toda a família também. A dona Rosa, vamos orar por ela. A Eliane, mãe da Thaís. A Catherine também pede oração pelo seu irmão, o Kirk. Vamos orar pela a Marta Nascimento, seu filho também. E pelos alunos da Aline Primo, pela pandemia do Covid-19. Temos ainda outros pedidos que foram feitos no domingo. Vamos lembrar da Doralice também, que pediu oração por ela, por esse momento que eles estão vivendo. Ela está se sentindo um pouco desanimada. Vamos orar por essas pessoas, orar pela igreja também. Então eu convido você aí na sua casa, se você tem o seu pedido também, coloque ele diante de Deus, coloque nos comentários aqui que eu vou anotar e no próximo culto nós iremos orar por eles também. Tá? Então vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar a Deus. Pai Santo, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bom e presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a fonte de água viva a jorrar, Pai querido, vida e vida eterna. Obrigado, Senhor, porque não somos merecedores disso, ó Deus, não somos merecedores, ó Deus, nem de te chamar de Pai. E assim o Senhor nos permite dizer, ó Deus, porque o Senhor nos adotou através do sacrifício de Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também se importa conosco, sabe, dos nossos anseios. E por isso te colocamos diante do Senhor todos os nossos pedidos, Senhor. Temos tantas coisas a te pedir, a te agradecer também, ó Deus. Te agradecemos pelo Rafael, que estava internado, agora está em casa, mas ainda necessita de cuidados. Em nome de Jesus, o Senhor derrame a sua graça sobre ele, dê a cura a esse jovem, ó Pai. O Reinaldo também que está internado, ó Deus, que o Senhor restaure a saúde dele por completo, ó Deus, para a tua honra, para a tua glória, para a alegria de toda a família também, ó Pai. Que o Senhor abençoe grandemente o seu servo, toda a família ali, ó Deus. Que o Senhor abençoe a família do Claudinei, cuide deles, ó Deus, fortalecendo nos caminhos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Te pedimos também, ó Pai querido, pela Marta Valim, toda a sua família, tudo que eles têm vivido, supra as suas necessidades. Te pedimos também pelo seu primo lá em Belo Horizonte, que está internado, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar a cura a esse homem também, e que ele possa te conhecer a cada dia mais e mais, Senhor. Que o Senhor abençoe também, ó Pai querido, toda a família do Kleber, ó Pai, diante dessa perda tão triste do seu Benedito, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor console, ó Deus, cada um deles, através do seu Santo Espírito, ó Pai, e que eles possam estar nesse momento triste, ó Deus, mas sabendo que o Senhor tem melhor para cada um dos seus servos, ó Deus, que o seu Benedito se encontra num lugar muito melhor, ó Deus, ao seu lado. Muito obrigado, Deus, pela vida
porque o Senhor permitiu que o seu Benedito vivesse aqui. Obrigado, Deus, porque pelas pessoas que puderam se relacionar com ele, ó Deus, e que o Senhor possa continuar abençoando cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, ó Deus. Te pedimos também, ó Pai, que o Senhor abençoe os profissionais da saúde, que o Senhor dê capacitação, discernimento, sabedoria, ó Deus, diante de tudo que eles têm vivido. Abençoa também, ó Pai querido, toda a família da Aldira, Senhor, tudo que eles têm vivido ali também, ó Deus, supra todas as suas necessidades. Abençoa a família da Dona Maria Helena também, ó Pai. Do mesmo modo, te pedimos que o Senhor sustente cada um deles ali, livre de todo mal, de todo vício, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pedimos também, Pai, pelo seu Pedro, a Dona Mari, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, ó Deus, o Senhor livrou mais uma vez o meu pai, Senhor, da morte, Senhor, cremos que o Senhor é um Deus poderoso e o Senhor tem cuidado dele a todo momento, e agora te pedimos que o Senhor restaure a saúde dele novamente, Senhor, que ele possa normalizar, ter a sua saúde normalizada, Pai, logo possa estar conosco também. Abençoe minha mãe, Senhor, fortalece ela, enche ela de paz, de tranquilidade, abençoe a vida dela, Senhor, ela que também tem passado estado com problemas de pressão alta. Em nome de Jesus, ó Deus, dê a cura para ela também, ó Pai, capacite minha mãe, em nome de Jesus, e abençoe toda a nossa família, Senhor, diante de tudo que temos vivido, Senhor. Abençoa, Pai querido, a Dona Rosa, a Eliane também, que o Senhor possa cuidar delas, ó Deus, dar a cura para essas servas do Senhor, ó Deus, diante da luta que elas têm tido, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê paz, tranquilidade para cada uma delas também, Senhor. Abençoe o Kirk, o irmão da Catherine, Senhor, a Marta Nascimento, seu filho, todos os alunos da Aline Primo, Senhor, que o Senhor possa derramar a tua graça e cuidar, ó Deus, nos detalhes da vida de cada uma dessas pessoas que foram citadas aqui, Senhor. Abençoa cada um deles, fortalece eles nos seus caminhos mais e mais. Te pedimos pela Doralice, Senhor, por tudo que ela tem vivido, pela ansiedade, ó Deus, nesses dias de isolamento, que o Senhor possa dar paz, tranquilidade à tua serva, Senhor. Fortalece ela nos seus caminhos cada dia mais, ó Deus. Te pedimos também pelo seu marido, abençoe e guarda eles em nome de Jesus, ó Deus. Abençoe a todas as famílias da nossa igreja, Senhor. Abençoe todas as famílias das pessoas que têm ouvido, têm participado, têm assistido esses cultos, ó Deus, têm te cultuado através desses vídeos. Que o Senhor possa abençoá-las grandemente, que o Senhor possa fortalecê-las a fé, ó Pai, que o Senhor possa enchê-las de esperança, de coragem, ó Deus, de ânimo diante de tudo que estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. Te pedimos ainda toda a família do pastor Ronaldo Lidório, que tem passado pela luta do Covid-19, Senhor, dê a cura para esses irmãos queridos, ó Deus, e abençoa-os, ó Pai. Em nome de Jesus, é tudo que te pedimos e agradecemos, meu Deus. Amém. Agora vamos impetrar a bênção, receba a bênção aí na sua casa. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha a sua esperança renovada, que nos dias difíceis, nos dias de seca espiritual, lembre-se, Jesus é a fonte de água viva. Amém? Não se esqueça, temos o nosso culto agora no próximo domingo às 7 horas da noite. O vídeo vai ser lançado aqui nesse canal. Que Deus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, pode me procurar. Meus dados, meu telefone está aqui nos detalhes do vídeo, nos comentários. Se você estiver no YouTube, está aqui embaixo. Se você estiver no Facebook, está aqui do lado. E entre em contato comigo, vou ter o prazer de estar orando com você, de tentar solucionar os seus problemas. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.